Fala pessoal, Carol na área trazendo mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês um caso que aconteceu em 2009 na Irlanda. Eu posso dizer pra vocês que é um dos maiores mistérios por lá, mas também é um dos maiores mistérios do mundo, porque realmente esse caso é muito estranho, nada faz muito sentido, vocês vão entender ao decorrer do vídeo. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, casos criminais resolvidos, casos que ainda são um mistério, como é o de hoje, convido você a se inscrever aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo. Se inscreve no canal, deixa um like nesse vídeo que isso é muito importante e também ativa o sininho de notificações. Então bora, vem comigo que hoje nós vamos conhecer o caso Peter Bergman. A cidade de Sligo, localizada no condado de Sligo, na Irlanda, está situada na costa oeste e é a segunda maior cidade na província de Connacht. Em 2016, a população era de quase 20 mil pessoas, um local tranquilo onde crimes não são tão comuns. A cidade ficou marcada por um caso não resolvido que aconteceu em 2009 e até hoje as pessoas querem entender o que aconteceu naquele dia 16 de junho. Na sexta-feira, 15 de junho, um homem foi visto na Ulster Bus Depot, em Derry, entre 2h30 e 4 horas da tarde. Ele embarcou em um ônibus com destino a Sligo, carregando uma bolsa de ombro preta e uma bagagem de mão. Ele chegou na cidade às 6h30 e na rodoviária de Sligo pegou um táxi para Sligo City Hotel. Ele não tinha nenhuma reserva no hotel, ele simplesmente entrou, pediu 3 diárias e o valor foi pago em dinheiro. Ao fazer o check-in, ele deu o seu nome como Peter Bergman e um endereço na Áustria. Como era um hotel pequeno, ninguém pediu que ele entregasse um documento de identificação. Tanto no hotel quanto na cidade tinha várias câmeras espalhadas e esse homem foi filmado algumas vezes por algumas dessas câmeras. Ele foi visto saindo do hotel várias vezes, levando um saco plástico roxo que parecia ter dentro alguns itens pessoais. Ele passava um tempo fora e depois de algumas horas ele voltava para o hotel, mas ele não estava mais com o saco, provavelmente o saco estava escondido no seu bolso, mas todos aqueles objetos que ele levava consigo dentro do saco não estavam mais com ele, então a gente acredita que ele descartou em algum local. Ele fez isso várias vezes utilizando a mesma sacola. Algumas pessoas até repararam nisso, algumas pessoas do hotel, já que a sacola chamava atenção por causa da cor e tal, mas ninguém se preocupou, acreditou que ele estava fazendo alguma coisa, ninguém reparou muito nisso também, que ele voltava sem a sacola, e ele também foi visto indo até o correio e pegando alguns envelopes e alguns selos para mandar algumas cartas. Às vezes, ele também era visto fumando um cigarro do lado de fora do hotel, mas nada que chamasse a atenção. No domingo, dia 14, o homem saiu do hotel entre 11 horas e 11h30 da manhã e pediu a um taxista recomendações de uma praia tranquila e agradável onde ele pudesse nadar com calma. O taxista afirmou que Roses Point seria o melhor lugar e o levou até lá. O homem voltou com o mesmo táxi e foi deixado na rodoviária de Sligo. Na segunda-feira, o homem saiu do hotel aproximadamente 1 hora da tarde e entregou a chave do quarto. Ele saiu com uma bolsa de ombro preta, uma bolsa de plástico roxa, que foi vista em outras gravações, e uma bolsa de bagagem preta diferente. Ele não tinha a mesma bagagem de mão preta que tinha quando chegou na cidade. Provavelmente ele se desfez em algum momento. Ele caminhou até a rodoviária e depois parou em um shopping e esperou por alguns minutos. Quando ele foi visto na rodoviária, ele já tinha descartado uma de suas malas pretas em algum local desconhecido. 10 minutos depois, o homem caminhou em direção à rodoviária. Quando ele chegou na rodoviária, ele pediu um sanduíche, tomou um café, parecia tudo normal, ele sentou em uma das mesas, e enquanto ele comia, ele também tirou alguns bilhetes do seu bolso, ele fez algumas anotações nesses bilhetes, mas depois ele rasgou e jogou numa lixeira que tinha próximo. A gente não sabe qual era o conteúdo desses bilhetes, e ninguém que estava por perto ali soube também explicar o que ele anotou.
Às 2h20, ele subiu no ônibus que levava até Roses Point. No local, ele foi visto por cerca de 16 pessoas enquanto caminhava na praia. Algumas pessoas repararam que ele estava todo vestido de preto. A praia era pequena e ele apenas caminhava de um lado para o outro, o que, é claro, chamou a atenção de algumas pessoas. Na terça-feira, pela manhã bem cedo, um pai e um filho chamado Arthur Kinsella e Brian foram até a praia e encontraram o que parecia ser um manequim, mas quando eles se aproximaram, viram que era um corpo. Os dois rapidamente chamaram a polícia. O homem não tinha nenhum documento de identificação, então ficou muito difícil de saber quem ele era. Com o avanço das investigações, eles descobriram que o homem se identificou como Peter Bergman no hotel em Sligo, mas provavelmente lhe deu um nome falso. A polícia também não conseguiu encontrar Peter Bergman nas listas de pessoas que chegaram legalmente ao Reino Unido. Junto com o hotel, eles descobriram que o endereço que o homem deu no momento do check-in pertencia a um terreno baldio na Áustria, então ele também mentiu sobre isso. A primeira impressão que ficou nesse caso parecia que o homem tinha ido nadar, se afogou e depois o seu corpo foi levado até a beira da praia. Peter foi encontrado nu e suas roupas espalhadas ao longo da costa. Todas as roupas de Peter estavam com as etiquetas cuidadosamente cortadas. Na autópsia, foi visto que o homem tinha um câncer de próstata avançado e tumores ósseos. Ele também tinha uma longa história de ataques cardíacos. Estranhamente, ele parecia não estar tomando nenhuma medicação, apesar da sua condição. Isso chamou muito a atenção do legista, porque a condição dele não era boa, ele provavelmente sentia muita dor, mas mesmo assim ele não tomava remédio. O legista não encontrou evidências de afogamento clássico em água salgada, mas também nenhum sinal de crime que daria razão para acreditar que o homem foi morto, então a causa da morte não foi um homicídio. A causa da morte foi uma parada cardíaca. O seu câncer era tão grave que o legista disse que Peter tinha poucas semanas de vida se não tivesse tido um ataque cardíaco. O homem foi enterrado em uma cova anônima no cemitério de Sligo. 6 pessoas estavam no funeral em 18 de setembro de 2009, incluindo o agente funerário e o homem que cavou a cova. Quando a polícia olhou as imagens da câmera do hotel, eles perceberam que o Peter saiu 13 vezes do hotel carregando esse saco plástico roxo. Então eles prestaram atenção que toda vez que ele voltava para o hotel, aquele plástico provavelmente estava guardado no seu bolso, mas os itens que estavam dentro estavam em algum local, ele tinha descartado em algum local. A polícia olhou todas as câmeras da cidade, mas eles não encontraram nada, eles não viram o momento em que o Peter descartava esses objetos. Então eles viram que o homem sabia das câmeras, sabia a localização dessas câmeras e sabia o ponto cego. Então ele descartou em algum local que a polícia até hoje não sabe qual é esse lugar e o que ele tinha, o que ele descartou. Será que eram só algumas de suas roupas, alguns itens pessoais ali que a gente pode dizer, carteira, identificação, alguma coisa, e por que ele fez isso? Então aí já começa uma das maiores dúvidas desse caso. Também não temos nenhuma evidência de que Peter encontrou alguém na cidade, no hotel ou em um local público ou mesmo falou no telefone no momento em que ficou na cidade. Parecia que ele sabia onde estavam as câmeras de segurança e fez um grande esforço para evitar ser pego nelas. E o interessante foi que nenhuma pessoa na cidade o encontrou jogando o conteúdo da sacola em plena luz do dia, o que é mais uma coisa estranha. A cidade sempre estava movimentada, não era um movimento muito grande, mas sempre tinha alguém e ninguém viu ele descartando esses objetos. Peter Bergman tinha uma constituição esbelta, cabelos grisalhos curtos e parecia que tinha perto dos 50 anos de idade, talvez 60. Ele tinha 1,80 m de altura, com olhos azuis e uma pele bronzeada. De acordo com funcionários e inquilinos do hotel, o homem era descendente de germânicos e falava inglês com um sotaque forte de alemão. Ele estava bem arrumado, seu rosto estava barbeado e seu cabelo estava limpo e penteado. Nós sabemos que Peter colocou algumas cartas no correio, mas a gente não sabe para quem ele mandou essas cartas e muito menos o conteúdo dessas cartas. Sabemos também que o Peter foi uma figura conhecida no hotel naquele final de semana. Ele era visto tomando café, utilizando as escadas, saindo, o pessoal da recepção via ele bastante, mas descreveram ele como um homem muito quieto, isolado, que praticamente não falava com ninguém, a não ser que fosse necessário. Mas nada que chamasse muito a atenção e as pessoas nem poderiam imaginar que isso aconteceria com ele.
Uma das funcionárias do hotel responsável pela limpeza dos quartos foi até o quarto de Peter para fazer a limpeza. A mulher bateu na porta e, como não obteve resposta, ela entrou. Quando ela abriu, ela se deparou com Peter dentro do quarto e ele parecia assustado, mas ele se tranquilizou quando percebeu que era apenas uma funcionária do hotel. A sensação que a funcionária teve foi que ele ficou assustado, pois pensou que era outra pessoa que entrou no quarto, como se ele estivesse fugindo de alguém e essa pessoa o encontrou. Algo que muitos não entendem foi porque ele escolheu Sligo para morrer. Um dos detetives do caso acredita que há um propósito para tudo isso. Tudo que ele fez parecia ter um propósito, de cortar as etiquetas das roupas e aquele todo o resto. A questão que você tem que perguntar é, por que Sligo? Se você quer um belo cenário para morrer, você tem muitas opções por toda a costa oeste da Irlanda ou até na Escócia. Algo deve ter trazido ele até aqui, mas até hoje a gente não sabe o que foi, concluiu o detetive. O detetive disse que muitas horas foram gastas para obter respostas. Quase tudo que podia ser feito ao alcance deles foi feito. Eles conduziram buscas e investigaram pistas, não importando o quão improváveis elas fossem. Eles têm o DNA, roupas e os restos mortais de Peter Bergman. Muitas teorias apareceram com o passar dos anos. Alguns acreditam que ele era um espião ou um mafioso fugindo de algum grupo de crime organizado. Uma pessoa sugeriu que a coisa toda foi um golpe publicitário elaborado, pensado pelo cineasta irlandês Ciaran Cassidy, cujo documentário de 2013, The Last Days of Peter Bergman, até recentemente era a única cobertura da mídia no caso. Obviamente, isso foi descartado porque é um caso real. Em 2020, um site divulgou uma nova teoria sobre a identidade do homem. O pseudônimo Bergman foi usado após a Segunda Guerra Mundial pelo filho do líder nazista Martin Bormann. O site teoriza que a identidade do homem é a do filho de um nazista de alto escalão que queria esconder sua identidade. De acordo com estimativas de sua idade no momento da morte, o homem nasceu vários anos após a Segunda Guerra Mundial. Além disso, Bergman é um dos 11 sobrenomes mais comuns em um país de língua alemã, tornando-se até um apelido. Bom, tem uma teoria que as pessoas acreditam que o Peter foi até aquele local simplesmente para morrer em paz, tipo, realizar ali o seu último desejo. Ele falou isso para sua família aceitou e ninguém resolveu entrar em contato com a polícia por causa disso, respeitando assim o seu último pedido. Então, aquelas cartas que ele escreveu e mandou no correio foram para os seus familiares numa forma de se despedir e ninguém entrou em contato por causa disso, que queriam respeitar o seu último desejo. Ele sabia provavelmente que tinha um câncer muito grave, só que a gente não consegue entender como é que ele conseguiu planejar tudo isso se a causa da morte dele não foi um suicídio, em sim um ataque cardíaco. Acho que não tem como a gente planejar um ataque cardíaco, isso é um dos mistérios. Então, por isso que a gente tem algumas teorias de que talvez ele estava fugindo, de que ele era um espião, alguma coisa, mas é muito difícil a gente ter 100% de certeza do que realmente aconteceu. A gente não sabe qual é o nome de verdade dele, por que ele mudou o nome, né, deu um nome falso, por que ele deu um endereço falso e tudo mais. Parecia muito que ele estava se escondendo, mas é muito difícil da gente entender tudo isso, não faz muito sentido, é realmente um caso de muito mistério, que parece que o cara simplesmente não existiu. Ele, né, para dar o nome falso e tudo mais. Então, como eu disse, é um dos maiores mistérios da Irlanda e também do mundo. Então, pessoal, concluindo esse caso aqui pra vocês, como eu falei, tem um documentário aqui no YouTube, tá em inglês, pra quem quiser assistir ali, tem algumas outras informações, eles falam com o pessoal do hotel ali, né, o pessoal dá a sua versão do que aconteceu nos dias que o Peter ficou hospedado no hotel, então é bem interessante a gente ver também, é um lugar muito bonito e tudo mais. Tem também o pessoal que viu ele na praia, que ele chamou a atenção, já que ele tava todo de preto, que não é muito comum da gente ver pessoas toda vestida de preta na beira da praia. Ele não tava com uma roupa assim adequada pra estar na praia e é muito estranho, né? A gente viu que a causa da morte foi um ataque cardíaco. Se fosse um suicídio, acho que faria muito mais sentido ele ter elaborado tudo isso, mas não foi um ataque cardíaco. E como eu falei, não sei se tem como a gente mesmo, né, fazer pra ter um ataque cardíaco, mesmo que ele já tivesse um histórico disso. A gente sabe também que ele não tava tomando as medicações nem nada, provavelmente ele tinha muita dor e tal. É um caso assim, ó, cheio de mistérios. Eu quero saber de vocês, o que vocês acham? O que vocês acham? Será que ele planejou tudo isso? Será que ele era um espião? Ele estava fugindo de alguém? Tem aquela questão com a funcionária do hotel que ele ficou meio assustado quando ela entrou. Enfim, a gente tem algumas teorias sobre isso. É provavelmente um caso que talvez vocês já ouviram falar ou não, mas é um caso bem conhecido e que não podia ficar de fora aqui do canal. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal. Durmam bem e até o próximo.